239 milhões de reais é o que está sendo projetado para o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para 2020 aqui na audiência pública da Câmara Municipal de Bauru. 75% do custeio do próprio Caixa Municipal, 1% apenas do governo do Estado e 24% do governo federal. Porém, do governo federal, que é uma parte de 1/4 dessa cobertura, secretário, está sendo discutida a regra de ouro. Você mostrou bastante preocupação em relação a uma ação nacional sobre esse assunto. A regra de ouro, na verdade, o orçamento que vem para a saúde, como bem dito, ele tem as três contrapartidas. O município, que quase 74% do recurso é municipal, 24% de nível federal, que são os custeios permanentes, SAMU, UPA, produção ambulatorial, e o Estado com 1,2%, que é mais diabetes, algumas contrapartidas em relação à vigilância, que é o valor de 1,2%, e parte do PABinho, que a gente chama que é o piso de atenção básica do Estado, que eram R$ 3,00 per capita e passou para R$ 4,00 per capita. A grande preocupação nossa é que os municípios do Estado de São Paulo e Bauru já gastam acima do mínimo constitucional. Pela regra, o município ele tem uma obrigatoriedade de despender 15% na área da saúde. O município de Bauru tem uma média de 24,8% anual, findamos o terceiro bimestre com 22%, provavelmente chegaremos aos 24%. A grande questão é que o governo federal, nos últimos anos, colocou algumas novas regras para o financiamento da área da saúde, da educação e da assistência social. Uma delas é a Emenda Constitucional 95, que limitou o teto de gastos com saúde. Além disso, está sendo encaminhado na LOA, na Lei Orçamentária deste ano, a regra de ouro, que é vincular a autorizações, que é uma regra em que o gestor não pode ter gastos acima de determinadas situações, mais do que as despesas, mas ele vincula a saúde nessa condicionante, ou seja, teria que ter uma autorização. Isso geraria uma perda de receita também imediata. Então, alguns economistas já publicaram preocupações. Emenda constitucional, limite de responsabilidade fiscal e a regra de ouro poderiam impactar em cerca de 32 bilhões para o orçamento do ano seguinte. Então, seria um orçamento a menor em 32 bilhões, comparado com as regras que eram de 15% da receita corrente líquida, mais as variações. Um orçamento que já era defasado. Então, nós estamos fazendo uma discussão junto ao Estado, junto ao governo federal, pelo Conselho de Secretários, para justamente que o financiamento de saúde, que já tem o seu subfinanciamento real e concreto, não impacte no ano seguinte, que é um ano para os municípios, num ano de eleição. Que nós temos algumas dificuldades de contratação e nós temos um outro lado da moeda. O Ministério da Saúde pretende mudar o sistema de financiamento da atenção básica. Hoje nós temos um piso fixo e um variado, seria por indicador. E esse indicador dependeria da cobertura médica. Nós tivemos uma transição do programa Mais Médicos para o programa Médicos pelo Brasil. Para nós, secretários de saúde, se é o programa A ou B do governo A ou B, o que para nós importa é o provimento. Se eu não tiver um médico presente, eu vou ter redução no repasse de recurso federal, porque eu não vou ter cobertura de atenção básica. Já perdeu 4 médicos. Com a transição do Mais Médicos para o Médicos pelo Brasil, nós já perdemos 4 profissionais. Então, e o Estado de São Paulo, os municípios do Estado de São Paulo, são os que vão ter mais perdas médicas nesta transição. Porque a regra atual da medida provisória 890, ela leva esses profissionais que é devida para outros rincões, e os municípios do Estado de São Paulo, que são considerados urbanos, perdem. Bauru é urbano, mas eu tenho Bolsões. São Paulo é urbano, mas tem a favela de Heliópolis. Então, nós queremos que haja uma avaliação considerando dentro do município as dificuldades intramunicipais. Uma coisa é ter médico na zona leste de São Paulo, outra coisa é ter médico na zona central de São Paulo. Uma coisa é ter médico aqui no posto de saúde central, outra coisa é ter médico mais perifericamente ou em outras regiões. Então, a gente tem, mesmo sendo um município urbano, uma dificuldade de alocação médica e de contratação. Eu já abri vários concursos para profissionais da atenção básica, difícil você conseguir um médico 40 horas de atenção básica, se não for por programa provimento médico pelo governo federal. Porque normalmente o médico ele tem um outro trabalho, é especialista. Então o generalista para esses municípios está muito difícil. Só para ter uma ideia, vamos olhar para o estado todo, 300 municípios do estado de São Paulo, o prefeito ganha até R$6.000. Como você vai contratar um médico 40 horas, num valor de R$6.000, que é o limite que você pode pagar, que é o limite do salário do prefeito.
Então, nós teremos dificuldades se não tivermos o provimento médico. Então, do ponto de vista do orçamento, para o município de Bauru, nós temos uma previsão de quase 139 milhões. Dentro desse orçamento, nós manteremos o custeio e a manutenção das unidades, temos uma obra já prevista no orçamento, a informatização, a compra de medicamento, reforma de unidade. Então, no que se refere à arrecadação municipal, nós manteremos aquilo que foi comprometido no Plano Municipal de Saúde. O que a gente quer junto ao governo federal e estadual é uma revisão desse financiamento para que a gente não tenha redução dos repasses que possa complicar o atendimento da população. Qual a preocupação com vacina, em especial a poliomielite? Do ponto de vista da Política Nacional de Imunização, todos os secretários de saúde, a gente está discutindo mensalmente com o governo federal que houve uma dificuldade na disponibilidade dos insumos, ou seja, ter vacina na ponta. É importante destacar para toda a população, para a imprensa, que compete ao Ministério da Saúde a compra ou a produção e a distribuição para o Estado das vacinas. É uma política nacional. O município não consegue comprar vacina diretamente. Isso é uma política nacional do Ministério. O Estado encaminha para o município, ou seja, a Secretaria de Estado de Saúde manda para Bauru. E compete ao município de Bauru fazer a vacina no posto de saúde. E a gente sabe a angústia de uma mãe que tem uma criança pequena que precisa fazer a pentavalente, chega no posto de saúde e não tem. E nós estamos cobrando o governo federal porque houve uma dificuldade na produção nacional e internacional de alguns insumos e isso impactou na redução de vacinas como pentavalente, BCG, soro antiofídico, soro antirrábico. E a gente tem preocupações de recrudescimento de outras doenças. Nas discussões, a gente teve recrudescimento de sarampo, que entrou, está principalmente no estado de São Paulo, a poliomielite, que nós temos uma preocupação, nós tivemos um caso de raiva animal em Ourinhos. Então, os gestores estão preocupados com a ampla campanha de vacinação e com a necessidade dos insumos. O governo federal disse que a normalização é a partir de outubro e a gente está em conversa semanalmente, em videoconferência, presencial, junto ao ministro, junto ao secretário de Vigilância Sanitária, de Vigilância em Saúde, para que a gente tenha o quanto antes esses insumos que são necessários. Qual a minha preocupação como médico, como gestor de saúde? Nós temos um número de pessoas que não foram vacinadas. Na falta da pentavalente já tem um quantitativo. Quando chegar a grade, qual grade que virá? A grade mensal ou a grade com o passivo? Porque nós temos crianças que não foram vacinadas. Então, a gente está formalizando, junto aos governos estaduais e federais, que a grade que tem que vir para o município, uma grade ampliada, considerando o passivo de crianças que necessitam da vacinação.